Bom, pessoal, ontem teve um diálogo interessante que já tinha acontecido com o Leandro, que já tinha acontecido com o Fernando, que agora aconteceu com o Flecha. O que acontece? A narrativa tem essa característica que é interessante. Ela força as pessoas a se posicionar. Ela obriga o pessoal a ter que ter uma opinião sobre determinada coisa. Então, quando a pessoa entra, o Leandro outro dia comentou, mas isso eu acho que não, falou do motivacional, isso não cai muito bem. Aí depois o Fernando falou, isso talvez não caia bem. O Flecha ontem falou, talvez isso o pessoal não entenda. Aí eu pergunto o seguinte, quem não entende? Quem não entende? Quando vocês criam uma escola, você tem um cliente. Nós estamos falando de futurismo competitivo. O futurismo competitivo, segundo a definição da narrativa, é um futurismo que visa gerar competitividade para as pessoas num cenário de médio e longo prazo. Porque a gente vive um momento bimodal, o curto prazo é modal 1. Então não tem discussão. Tem que pensar no modal 2 para criar uma área separada. Então, para pensar na área separada, tem que ver uberização, blockchainização, e aí tem que projetar para frente. Então, a pergunta é, quem é o nosso cliente? Para quem que a escola está sendo criada? Para que a narrativa está sendo criada? Ela está sendo criada para um determinado perfil de cliente, para um determinado tipo de pessoas. E aí quando a gente vai discutir, quando as pessoas colocam questões sobre a narrativa, a pergunta é, dentro da lógica interna da narrativa, isso que está sendo dito está incoerente ou está dentro da lógica? Então a primeira discussão que a gente tem que fazer é o seguinte, existe uma lógica interna. Isso está fora da lógica? Sim ou não? Beleza. Então, se está dentro da lógica da escola, a discussão que vem a seguir é a seguinte, como passar isso para quem? Então, o que acontece normalmente, e isso é uma coisa recorrente, é que as pessoas querem convencer pessoas do discurso da escola, pessoas que não estão preparadas e não querem o discurso da escola. E aí eu vivi isso, eu sinto isso na minha pele, não foi uma coisa que eu cheguei à conclusão agora e depois, sabe, que eu acordei de manhã. Não, eu tô nessa brincadeira desde 2006. Está completando 14 anos de briga de, entre aspas, transformação digital. E vai para a empresa, etc. Então, não adianta. Se o cara não está pronto para ouvir o discurso, é a mesma coisa do cara seguinte, olha, a gente está saindo da monarquia e indo para a república. Vai aparecer um sistema de livre mercado, vai acabar o feudalismo, o mercantilismo, e nós vamos entrar em outro ambiente completamente diferente. Pô, mas olha, a gente está querendo criar a república e tal. O cara é monarquista, o que adianta? Você ficar falando para ele que vai ter uma coisa chamada república, que vai acabar o rei. O cara é apaixonado pelo rei. Não adianta você chegar para ele e falar, não adianta. O cara é monarquista, vai morrer monarquista. O cara da civilização 1.0 vai morrer dentro da civilização 1.0. Nosso titio Thomas Kuhn precisa morrer uma geração com aqueles paradigmas para vir outra. Não adianta. Titio Bill Wilson, não adianta evangelizar quem está vivendo uma compulsão. Titio Bill Wilson, não adianta. Não é esse tipo de evangelização que dá certo. Né? Não é evangelização do convencimento, é evangelização da atração. Nossa escola é evangelização da atração, modelo AA. Tá lá entra lá no site Bimodais. Se você tem problema com o futuro, né? Se você não acha que tem problema com o futuro, é problema teu. Se você tem um problema, é problema nosso. Então, você quer ouvir uma visão diferente? Então, no momento que o cara diz assim, e aí isso tem a ver com eu quero dar o primeiro passo, eu preciso de ajuda para entender o futuro, eu realmente vejo que tudo que está aí no mercado não está funcionando, e eu estou querendo uma coisa nova, diferente, eu quero entender uma coisa totalmente diferente, pessoas que não estão preocupadas em atender aquela galera que está daquele lado do rio, que não quer atravessar o rio, aí vem aqui para a escola. Nós somos uma zona de desintoxicação. Nós somos uma zona em que a gente já criou o motor 2.
A gente mostra, ó, o motor 2 é esse, funciona de uma nova maneira. E aí que eu digo, quer fazer uma avaliação da narrativa, quer discutir a narrativa, vamos debater a narrativa dentro da lógica interna da narrativa, da civilização. Faz sentido o que a gente está falando? Está caminhando para a uberização? A uberização é realmente isso que a gente está falando? Não tem gerente, não tem carteira assinada, não tem controle de qualidade de produto e serviço? É o modelo das formigas? Isso tem a ver com o aumento demográfico? Isso tem a ver com a chegada da nova mídia? Né? O que a gente está mudando é a validação, o modelo de validação, é isso? Essa lógica faz sentido? A tecnocultura faz sentido? A tecnoespécie faz sentido? O tecnoaprendizado faz sentido? Então, é isso? É isso. Ah, mas a galera não vai comprar, tal. Tudo bem, não vai comprar, a gente vai ficar, né? Vai ficar crescendo devagar. A ideia é crescer devagar, mas é crescer devagar e dizer, nós somos a melhor escola de futurismo competitivo do Brasil. Nós somos a melhor escola de futurismo do Brasil. Porque tem a narrativa mais consistente. Agora, se a maior parte das pessoas não quer encarar o futuro de uma maneira mais consistente, a gente não pode abrir mão da nossa qualidade por causa disso. A gente espera. E aí que está a diferença que a gente vai fazer no médio e longo prazo. Quando a gente puder, né, aos poucos, como a gente está vendo agora, vão ter situações iguais a essa da pandemia, em que as pessoas vão dizer, cara, não está funcionando, não está dando certo, a minha empresa está perdendo valor. Pô, peraí, quem é que está dizendo alguma coisa interessante? Não, tem aquela galera ali, ó, que tem uma coerência, que tem uma narrativa, que está preocupado realmente em entender o que está acontecendo. É isso, nosso cliente é aquele cara o cara quer a civilização 2.0. Ele quer. Ele não quer mais a civilização 1.0, ele quer a nova. Ele é um incentivador da nova. Esse é o nosso cliente. E para esse cara que a gente está escrevendo a narrativa. O cara que não quer e o cara que está no meio do rio na dúvida, esse não é ainda o nosso cliente. O que vocês dizem? Se você tem interesse em mergulhar fundo no futurismo competitivo, me manda um zap 21 99608 6422. Vou repetir. 21 99608 6422. Nepô, quero ser bimodal.